Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje eu vou gravar uma revisão do segundo semestre que a gente viu até agora. Eu vou comentar algumas atividades aqui das listas de atividades que a gente fez durante as semanas, né, de agosto. Aqui, a primeira atividade que eu vou comentar é essa aqui, de 10 de agosto a 14 de agosto. Tem dois textos. O primeiro fala sobre o trabalho no sistema feudal e o segundo sobre o trabalho na sociedade capitalista, né? Texto 1 sobre o trabalho feudal na sociedade feudal e o texto 2 sobre o trabalho na sociedade capitalista. Aí aqui pergunta qual a principal diferença entre o trabalho nessas duas sociedades, né? Principal diferença, na sociedade medieval, a sociedade era ruralizada, né? Então, o trabalhador, eles eram os servos. Eles utilizavam a terra e os instrumentos, né, para trabalho agrícola do senhor feudal, mas não pertencia a eles. Ele tinha um acordo, né, de vassalagem e produzia na propriedade do senhor feudal. O servo, ele não era assalariado e ele não era um escravo. Então, na Idade Antiga era o trabalho escravo, na Idade Média o trabalho servil, e a partir da Idade Moderna o trabalho se tornou o trabalho assalariado, a partir da Revolução Industrial, que surgiu o modo de produção capitalista, o modo de produção industrial, e o trabalho assalariado, o trabalhador assalariado, que o Karl Marx chama de proletariado. Qual é a origem dessa palavra proletariado? A origem é da palavra proletariado de prole. O que é a prole? É a família com os filhos, né? Por que ele usou essa palavra, proletariado? Porque essa classe social trabalhadora, ela estava reduzida a só atender às necessidades básicas da existência. Vender a força de trabalho para receber um salário e sobreviver. Atender às necessidades básicas, né, de alimentação, moradia precária e sobreviver, né? E agora a burguesia, eles tinham os meios de produção, né? A classe burguesa, eles têm os meios de produção. O que são os meios de produção? A fábrica, né, as máquinas, tudo isso eram os meios de produção que tinha como eles fazerem o processo de acumulação de capital. Aqui vamos ver a número 2. Durante o século XVIII e XIX, várias instituições sociais colaboraram para mudar a concepção de trabalho. Aí o trabalho passou a ser visto como atividade que dignifica o homem. O que é isso aqui? O trabalho na sociedade antiga, Grécia, né, trabalho escravo, ele era visto como atividade inferior. Quem fazia ele eram o trabalho manual, o trabalho braçal, pessoas inferiores, escravos, né, que nem eram cidadão. Então, a partir do século XVIII e XIX, com a Revolução Francesa, crescimento dos centros urbanos, êxodo rural, que a população saía do campo e ia viver nas cidades, grandes centros urbanos como Londres e Paris, né? Que foram os primeiros grandes centros urbanos. E o que eles iam fazer? Qual a opção que tinha de trabalho? Trabalho nas indústrias, ser um operário, trabalhar na fábrica, né? Então, o capitalismo, para se desenvolver, ele precisava da mão de obra, da força de trabalho dessa classe trabalhadora. Por isso, começou a se criar essa ideia de que o trabalho era uma atividade que dignificava o ser humano. A igreja, né,
fazia a propagação dessa ideia, era uma das grandes propagadoras dessa ideia. E a escola também, que nesse momento começaram a surgir a escola assim, para a população em geral, né? Porque na sociedade estamental, só quem tinha acesso à educação era a nobreza e o clero. Então, a resposta que está aqui, possível resposta, né, no livro, está assim: o trabalhador foi convencido de que a situação presente era melhor do que a anterior. Diversos setores da sociedade colaboraram para essa mudança: igrejas, governantes, empresários e escolas. O trabalhador estava livre apenas legalmente, porque na realidade se via forçado pela necessidade de fazer o que lhe impunham, e trabalhava mais horas do que antes. Aqui nessa resposta está envolvido várias coisas. Primeiro, como que eram as condições de trabalho nesse período aqui, século XVIII e XIX? Longa jornada de trabalho, até 12 horas de trabalho, condições precárias, baixos salários, exploração da força de trabalho, né? Baixa remuneração. Tinha os bairros operários, né? Que eles construíam casas, tipo alojamento próximo às fábricas, para que os trabalhadores ficassem confinados ali, próximo às fábricas, só dedicando a vida ao trabalho. Isso que o Karl Marx vai chamar de alienação, né? A pessoa, o ser humano explorado, dedicado a uma atividade como essa, né? Que era esse trabalho nas indústrias. E a alienação também quer dizer assim, no sentido de distanciamento, porque o que ele produz não pertence a ele. O que eles produziam na fábrica era propriedade do burguês, dono da fábrica. E eles nem têm noção do quanto estão produzindo, nem do valor que estão produzindo, nem do lucro que a empresa está obtendo com o trabalho deles. Então, todo esse processo que é o chamado de alienação. E também o trabalhador não tem consciência da situação de exploração que ele está vivenciando, né? Que ele está dedicado a manter só a sua sobrevivência, atender suas necessidades básicas. Então, ele não tem consciência da situação de exploração que ele está exposto. Essa número 2 aqui, observe a charge de Laerte. A charge trata das diferenças entre os trabalhadores. Aí aqui a possível resposta é a seguinte: vimos neste capítulo 7 do livro Sociologia Hoje, que tem o título Mundo do Trabalho, que eu até coloquei o texto para vocês aqui dele. Segundo Marx, sobre o capitalismo, as diferenças entre as classes sociais são estruturais. O que significa isso? Elas são necessárias para que o sistema continue existindo. Ela é a própria estrutura do sistema, né? Para a própria base para o sistema existir, sistema capitalista. Essa divisão entre classes tem como decorrência a segmentação dos trabalhadores, que são divididos por faixas salariais. Aqui, ó, né, tá mostrando. Cada um está numa faixa salarial. A charge de Laerte representa uma das dimensões dessa segmentação. Quanto menos ganha o trabalhador, pior são suas condições de transporte na cidade. Poderíamos pensar que o mesmo ocorre com as condições de moradia, lazer e acesso a serviço. Porque quando a gente pensa assim, a classe trabalhadora, ela é mal remunerada, ela não tem acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, né? A desigualdade econômica envolve o acesso a esses direitos sociais, né? E aqui também ele fala da questão da segmentação dos trabalhadores. O que acontece? O Marx fala da divisão do trabalho, divisão social do trabalho, né? Onde o trabalho, divisão, por exemplo, trabalho manual, trabalho intelectual. Qual trabalho que é valorizado? Trabalho intelectual.
o trabalho que é bem remunerado, o trabalho intelectual, e o trabalho manual não tem valor e é mal remunerado, né? Isso o Karl Marx fala, é a divisão social do trabalho, né? Agora, essa questão, essa atividade aqui, como os clássicos da sociologia entendem o trabalho? Os três, o Karl Marx tem a teoria dele do trabalho, o Durkheim tem a dele, o Weber também. Aí aqui, bem resumido, né? A gente pode falar assim, para Durkheim, o trabalho é um fato social, exterior, coercitivo e geral, né? As três características do fato social. E ele está presente em todas as sociedades, igual a gente viu aqui. Na sociedade primitiva, sociedade antiga, medieval, moderna, contemporânea, sempre existiu o trabalho. Só que da mesma forma? Não, né? De acordo com as condições lá históricas. O desenvolvimento da divisão do trabalho promoveria a coesão social. Porque o Émile Durkheim ele fala que na sociedade industrializada, o trabalho gera uma chamada solidariedade orgânica, que aí a sociedade se transforma num organismo. E os órgãos são interdependentes. Então, assim, cada pessoa tem uma função. As especializações em funções e são interdependentes. Por exemplo, eu que produzi todos os objetos que eu estou utilizando aqui? Não. Então, eu dependo do trabalho de outras pessoas. Se eu sou professora, meu trabalho é esse, mas aí eu preciso de, por exemplo, ir no mercado, sou eu que produzi os alimentos? Não, depende do trabalho do produtor rural até chegar no consumo, né, no mercado. Então, as profissões, cada um faz uma função e um depende do outro, porque essas funções são especializadas. Aí, o Max Weber, ele fala da questão do encontro do desenvolvimento do capitalismo com a religião protestante, né? A reforma protestante, ela trouxe uma nova visão cristã, né? Uma nova visão religiosa. O que o Max Weber fez? Ele leu as obras, né, do Lutero, do Calvino, e aí ele viu que a ética protestante, os valores que estavam sendo desenvolvidos ali naqueles textos, era a dedicação ao trabalho, né? Principalmente o Calvino. Ele falava assim que a melhor forma de agradar a Deus era a dedicação ao trabalho, a vida ascética, ascetismo intramundano, uma vida regrada, poupar, né? Não gastar dinheiro sem necessidade e dedicação ao trabalho. E todos esses princípios aí, eles tinham afinidade tiveram afinidade com a formação do capitalismo, né? Incentivando as pessoas à dedicação ao trabalho e às as práticas sociais e econômicas, né? Daquela época. A perspectiva de Karl Marx. Ele fala o trabalho como fator fundamental da história humana, assume formas particulares no capitalismo, contribuindo para a reprodução social do capitalismo, introduzindo tensões e conflitos, com base na exploração do trabalho assalariado. Aí ele fala que a estrutura social do capitalismo se reproduz e com ela a divisão da sociedade em classes. Processo de luta de classe, né, de divisão e de antagonismo entre burguesia e proletariado. Aí aqui ele fala como a exploração do trabalho gera alienação no trabalhador coletivo. Aí eu já falei um pouquinho no começo, né? O que é essa alienação?
E ele fala assim também, o capitalista contrata a força de trabalho, ele paga ao trabalhador apenas uma parte do trabalho realizado, por isso que ele tem o lucro. Essa operação de aparente igualdade na compra e venda da força de trabalho conduz à alienação do trabalhador em relação ao seu trabalho. Ele vende sua força de trabalho, mas recebe apenas por parte do trabalho realizado. Esse conceito aqui é chamado também de mais-valia, né? Que é o processo em que o burguês faz a acumulação de capital, porque ele paga o trabalhador, mas o lucro que o trabalhador dá para ele é maior do que o salário que ele recebe como remuneração. E aí faz o processo de acumulação de capital. Então, ele fala assim, como a burguesia tem os meios de produção, eles conseguem fazer o processo de acumulação de capital e ficar cada vez, né, dizendo assim, claramente, cada vez mais rico, né? E o trabalhador não tem como acumular capital, porque ele recebe o salário, que é o valor que só dá para ele sobreviver e para atender às necessidades básicas. Eu vou parar por aqui. Essa foi a nossa revisão. Até mais.